Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o David novamente. E galera, esse vídeo aqui vai ser focado em uma análise do raciocínio do apologeta cristão Nando Moura, certo? As pessoas podem perguntar, mas por que você está fazendo isso, cara? Bom, tem vários motivos. Primeiramente, esse cara é altamente influente, certo? Ele tem um certo grau de influência, embora não tanto quanto antigamente, né? Por conta da questão do rompimento que teve entre ele e a galera bolsonarista, né? Principalmente na questão política. Acabou se pulverizando aí mais, ele acabou perdendo um pouco dessa influência. Mas enfim, ele ainda continua bastante influente. Olha a quantidade de views aqui, né? Então eu acho que vale a pena a gente abordar assim os raciocínios dele e tal, com cautela, lógico, porque o cara, infelizmente, é um cara que não aguenta muitas críticas e tal. E assim, esse vídeo aqui eu vou fazer o máximo aqui para não ficar mostrando muito o rosto dele, para não dar. E também não vou expor todo o vídeo, justamente para ele não ter chance de fazer alguma coisa juridicamente aí comigo, né, por assim dizer. Você sabe como é que é o modus operandi do indivíduo, certo? Mas vamos lá, vamos analisar aqui, né? Esse vídeo aqui ele faz algumas reflexões, né? Inclusive ele faz uma coisa muito bonita, né? Que é justamente agradecer, né, o pessoal pelo apoio lá à pessoa necessitada, né? E assim, eu vou comentar algumas coisas, tanto do modus operandi dele quanto do raciocínio que ele expõe aqui, certo? Só que é o seguinte, eu vou focar primeiramente no raciocínio dele, depois eu vou focar nas questões referentes ao modus operandi dele, ou seja, o modo de agir dele, né? O modo de agir dele, né, nas discussões, né, do embate dialético com oponentes intelectuais e sobre ele em si, né, como pessoa, né? Eu vou fazer alguns comentários, mas bem pro final do vídeo. E eu não vou também xingar ele nem nada, eu vou fazer comentários assim mais centrados, né? Centrados em defeitos específicos, coisas desse tipo. Beleza, galera? Mas enfim, tendo isso em mãos, né? Tendo isso em vista, aliás, em mãos não, né? Vocês estão com as mãos livres. Vamos lá analisar primeiro o raciocínio dele, né? Que é baseado em um livro de um apologeta, né? Um apologeta não acadêmico, né? Não aliado ali com a filosofia da religião, mas que ele é mais focado em questões teológicas, doutrinárias, etc., né? Que é o Glênio Fonseca Paranaguá, né? É um livro que não é de cunho filosófico, provavelmente, pelo que parece, né? Pelo que ele elucida. Mas enfim, tem alguns raciocínios ali que podem ser analisados filosoficamente, criticamente. Bora. Fizesse as pessoas vir pro canal, vou fazer um vídeo, esse vídeo não vai dar views. Às vezes até dá, porque aí os caras ficam curiosos, o vídeo não vai dar view, vou ver o que tem ali dentro do vídeo. Mas, no geral, as pessoas não se interessam, né, por coisas que são eternas. Gostaria de deixar claro aqui sobre essa questão da inscrição, né? Sim, eu sou inscrito em alguns canais desses apologetas, né? E assim, a minha inscrição ou não nesses canais não vai fazer a mínima diferença. Para vocês eu recomendo não se inscreverem, ok? Eu me inscrevo aqui mais para receber as notificações, etc. E dar uma olhadinha, né, nas coisas que ele tá postando aí, ok? Porque às vezes ele posta algum conteúdo que, como esse aqui, né, que são úteis aí para nossas análises aqui no canal. E eu não quero perder esse tipo de conteúdo, né? Eu não quero perder o que ele está falando, né? Porque às vezes ele começa a falar alguma bobagem sobre ateísmo ou sobre outras coisas assim. E aí pode ser que seja necessário a gente fazer uma correção, né? Nesse vídeo aqui eu não vi exatamente, tipo, muita bobeira, né, relacionada a ateísmo. Então, aliás, eu acho que eu nem vi a parte final ali do vídeo, né? Eu vi mais essas partes iniciais aqui e eu falei, esse raciocínio aqui vai ser interessante de dar uma analisada. Então, algumas coisas aqui a gente vai ver em conjunto, né? Vamos ver até onde o raciocínio dele vai e vamos ir analisando, certo? Eu não assisti o vídeo completo, eu assisti ele até aqui, eu acho, até essa parte aqui. Mas enfim, tem uns raciocínios aqui interessantes e bora lá então continuar com a coisa, ok? Só para esclarecer essa questão da inscrição aqui para vocês, que eu sou inscrito justamente para ficar atento nesses tipos de vídeo, né? Que tem um cunho mais, como é que eu posso dizer, instigadora, né? Dos religiosos, ou apologético, né? De forma mais direta. As pessoas se interessam por futilidades do cotidiano, futilidades do dia a dia e tal. E nós não vemos nem salvação, nem esperança, nada dessas coisas. Na política, às vezes no cotidiano, nas coisas
Porque tudo que a gente olha ao redor foi feito para acabar, foi feito para não durar, né? Aqui eu gostaria de deixar claro que é justamente por conta da escassez, né, de nós termos uma única vida, nós sabermos ter uma única vida, né, nós que somos céticos, etc., que nós valorizamos as nossas vidas, né? É justamente por nós sabermos que não existe, né, ou pelo menos nós temos uma certa ideia de que provavelmente não existe uma vida após a morte, que nós valorizamos essa vida aqui, ok? Justamente por ela ser finita, por ela estar sujeita aí a essa aniquilação, né? O Gilberto Santos, ele aborda isso melhor no canal dele, provavelmente eu vou deixar algum card aqui, alguma coisa, né, pro canal dele, para vocês darem uma olhada. Eu não vou deixar um card propriamente para um vídeo específico, mas pro canal dele, porque o canal dele tem muito conteúdo interessante, né? Eu recomendo vocês assistirem o que ele faz, uma análise ali não acadêmica da questão da moralidade, etc, certo? Da fundamentação da moral objetiva. E no vídeo de hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma leitura de um livro do Glênio Fonseca Paranaguá chamado Salvação de A a Z. Porque muitas das coisas que nós vemos, né, ou das coisas mundanas, parece não haver salvação absolutamente nenhuma. Eu, como cristão, acredito que só existe. E de fato acredito que não há, ok? Eu não acredito que de todo o ateu ele precisa estar comprometido com a ideia de que não existe salvação propriamente. Tem a visão do John Schellenberg, né? Que é justamente o filósofo ateísta aí que abordou a questão do ocultamento divino, né? Ele é um filósofo ateísta e ele não é um naturalista pleno ali, por assim dizer, né? Ele tem uma visão um pouco mais amistosa com uma forma específica de religião não teísta, né? Com formas específicas de religião não teístas. E ele aí tem um trabalho relevante aí sobre essa questão de uma religião cética, por assim dizer, entre aspas, né? E assim, ele tem uma visão alinhada com uma coisa que ele chama de ultimismo, né? Que é o conceito aí que ele aborda principalmente no The Hiddenness Argument, né, que é o livro dele aí, sobre o ocultamento divino, o mais recente, né, o mais recente dele, se não me engano, de 2015, onde ele aborda esse conceito do ultimismo e ele utiliza isso inclusive para formular o raciocínio dele acerca do ocultamento divino, né. E esse otimismo dele envolve justamente elementos que são da visão de mundo religiosa, principalmente abrâmica, assim, etc. Só que ele traz para uma perspectiva mais impessoal. Então, assim, você dizer que não existe salvação, eu acho que é você ignorar esse tipo de perspectiva, como por exemplo a do próprio John Schellenberg, né, que ele adota, né, uma visão de que existe uma realidade última, né, em três sentidos possíveis, né, axiologicamente, metafisicamente, se eu não me engano, acho que é metafisicamente, e também soteriologicamente, né. Então, assim, eu acho que você adotar esse tipo de visão de que não existe salvação e você achar que, por exemplo, ateus não têm esse tipo de perspectiva e que essa perspectiva é necessariamente conectada com a religião cristã ou religiões abrâmicas é um erro, ok? Mas não estou dizendo que ele está fazendo isso aqui, até o momento eu não vi que ele faz isso de forma mais explícita, mas ele aos poucos ele vai quando ele vai desdobrando o raciocínio dele, ele vai começando a colocar o cristianismo no meio como a única alternativa, né, ao longo do raciocínio, né? Vocês vão ver aqui. Mas enfim, só para deixar vocês cientes que não há somente o cristianismo como alternativa para estabelecimento de uma salvação propriamente, né? Você pode ter uma perspectiva ateísta e ainda assim ter uma perspectiva acerca do que seria essa salvação, por assim dizer. Da salvação, talvez da aniquilação total aqui ou qualquer outra coisa desse tipo, certo? Então isso não é necessariamente conectado com religiões abraâmicas, conforme elucidamos. Bora. Existe salvação através de Jesus Cristo. E aí eu gostaria de fazer. Foi exatamente o que eu falei, né? Ele começa primeiro não fazendo isso, mas depois ele começa a desdobrar o raciocínio e aí sim ele vai começando a funilar ali e colocar o cristianismo como a única alternativa para fazer sentido destes conceitos, como por exemplo de salvação. Vou fazer uma pequena reflexão com vocês a respeito desse tema, tá bom? Antes de começar a leitura, a Bruna, que é filha da Dona Eliette, que as pessoas ajudaram aqui no canal.
Bom, aqui é a parte que ele fala sobre a ajuda que ele prestou, né, para essas pessoas aqui, né, para essa pessoa aqui, essa essa senhora aqui. E assim, eu acho isso muito bonito, acho isso muito bacana. Parabéns pelo namoro, ó. Meus parabéns. A gente precisa de pessoas assim nesse mundo, certo? Por quê? Porque se nós não fazemos nada, Deus algum vai fazer, entendeu? Então, se você não coloca a mão na massa, se você não ajuda pessoas aqui nessa realidade, enquanto elas estão vivas, né? Se você não vê valor na vida delas aqui, então neste caso você, eu não sei exatamente como que eu posso chamar você, né? Eu acho que assim, uh, esse movimento, né, essa coisa de você procurar ajudar pessoas, né, em vida, ao meu ver, é um indicador de que no fundo ali, né, você sabe que a vida, né, você tem uma certa noção de que a vida ela é realmente finita e ela é sofrida. Né, ela tem um grau de sofrimento ali relevante. Então, assim, é importante nós nos movermos, né, para ajudarmos as outras pessoas, porque se nós não movermos um dedo sequer para ajudar as pessoas, ninguém nem nada vai fazer isso por nós. Ou seja, Deus algum, anjo algum, espírito algum vai se mover para fazer a diferença na vida de alguém. Certo? Então, meus parabéns ao Nando Moura por esse tipo de atitude. Só que tem um probleminha com esse tipo de coisa, né? Vocês vão ver lá na frente, né? Eu vou comentar um pouco sobre o que ele faz com esse tipo de situação, certo? E aí vocês reflitam aí com vocês mesmo o que vocês acham que seja, né? Enfim, mau caratismo, não sei. Isso daí vai ficar a cargo de vocês e não meu, ok? Eu não vou julgá-lo aqui. Vamos ver aqui a parte do raciocínio, né? O cristianismo legítimo não é uma religião, mas a proclamação viva e encarnada do Evangelho. Aqui ele usa a palavra religião com a semântica de que estou indo num culto, estou indo naquela igreja, participo de determinada denominação. Então preste atenção na frase. O cristianismo legítimo não é uma religião, mas a proclamação viva e encarnada do Evangelho. Não se trata de um mero sistema de ensinamentos que produz apenas conduta externa do discípulo. Então tem aqueles caras que frequentam alguma coisa, pô, o cara mudou, o cara... olha como o cara é bonzinho, olha o cara como o cara está fazendo determinadas caridades, olha só agora. Não se trata de um mero sistema de ensinamentos que produz apenas conduta externa do discípulo. Trata-se sim da internalização da vida de Cristo no viver diário dos crentes, gerando um comportamento real de santidade. Aqui ele está falando sobre a questão de você saber, né, do conhecimento acerca desse tipo de coisa, né, você ter essa coisa, né, essa revelação que é mais ou menos alinhada com essa experiência pessoal, né, esse relacionamento pessoal com o ser divino, né, com o ser divino aí como o Deus em questão, né, o Deus que eles acreditam, etc, que envolve Jesus ali, etc, e o Espírito Santo, e assim, esse tipo de perspectiva é alinhada com a questão da epistemologia do Espírito Santo, né, que eu abordei lá com a questão do Craig, né, do William Lane Craig, e que inclusive eu usei como exemplo o raciocínio do Nando Moura com base se eu não me engano, acho que é de um livro desse mesmo autor, né, do Glênio Fonseca Paranaguá, que evoca esse tipo de coisa, né, esse tipo de epistemologia do Espírito Santo. Eu vou deixar um card aqui em cima do vídeo aqui, passando, e um link na descrição para vocês darem uma olhada nesse vídeo onde eu rebato, né, onde o Michael Martin rebate esse tipo de raciocínio no William Lane Craig e que se aplica também a essa questão aqui que o Nando Moura está elucidando, ok? Ele está partindo aqui de uma perspectiva realista acerca de Deus, né, do conceito de Deus ali, como se Deus realmente existisse. Ele está partindo dessa pressuposição, só que essa pressuposição está baseada na ideia de purificação, né, de revelação ali do Espírito Santo internamente na vida do fiel, ok? E aí que nós pensamos, né? Por nós mesmos, nós não conseguimos alcançar isso. Né? Por isso que eu falei aqui diversas vezes, eu sou cristão não porque eu sou bonzinho, mas porque eu tenho a mais absoluta certeza de que eu preciso de Cristo para sobreviver. De Cristo, se existe algo bom em mim, não fui eu que fiz.
Aí ele continua. Você percebe o raciocínio do cara? Se existe algo bom em mim, não foi porque eu fiz. Ou seja, ele está delegando a responsabilidade desse ato bom a uma outra coisa externa, né? Ou seja, não é ele que é bom, não é ele que está sendo uma pessoa boa ali quando ele está agindo, né? Não é ele que está tendo uma ação boa ali, mas sim um Deus atuando através dele ou alguma coisa assim que tem a responsabilidade dessa bondade, né? Que é responsável por essa bondade. Você percebe como é uma terceirização moral, né? É uma espécie de terceirização moral. Ele está tipo, atribuindo os méritos, né, das ações dele ali a uma outra divindade. É uma coisa que, inclusive, aí ele não tem como demonstrar exatamente de forma clara ali que é existente realmente, né? Por quê? Porque ele está se baseando numa epistemologia alinhada com a que eu citei agora, né? Que é a epistemologia do Espírito Santo. Que é algo que é uma revelação interna, né, e pessoal ali para pro fiel, entendeu? É uma... E que, tipo assim, garantiria supostamente o conhecimento do divino. Só que esse tipo de epistemologia é problemática, pelos motivos listados pelo Michael Martin, por exemplo, né, que é um filósofo ateísta e naturalista, aí de renome acadêmico, né, pelo menos, né, renome acadêmico, né, conhecido mais no meio acadêmico, etc., na filosofia da religião. Então, assim, cara, você percebe que, tipo, isso daí também favorece a ideia de terceirização moral, né? Ele não mais reconhece que ele é o autor dessas ações, né? Para ele sai atribuindo essas ações a uma entidade que nem ele sabe se existe de fato, né? Ele acredita que ele sabe, né? Porque ele se baseia nesse tipo de epistemologia que é falha, entendeu? Mas, enfim, é justamente isso. Cara, é incrível que, tipo, você praticamente se anula como pessoa, né? Você anula os seus atos, você anula quem você é e quem você seus atos, né? Causados ali pela sua pessoa, né, pelo que envolve ali o seu caráter, etc, né, algo que o Schopenhauer chama de caráter inteligível, né, e você se anula isso, né, você meio que mascara isso e você atribui essa coisa a outra entidade externa, né, essa responsabilidade, como se não fosse você que tivesse feito aquilo. Isso é incrível, cara. É incrível a capacidade do cristianismo de anular uma pessoa, né? De anular a própria pessoa, de fazer a pessoa ela se anular, né? Sem ela se dar conta, para poder atribuir essa coisa a uma divindade que ela nem sabe efetivamente se existe ou não. A fé cristã é a substituição da vida de Adão pela vida de Cristo. E isto nada tem a ver com a mera evolução do ser humano, mas com a sua morte e ressurreição juntamente com Cristo. Uma coisa é a moral externa de Adão, outra é a santidade interna de Jesus. Veja, você pode parecer maravilhoso, você pode fazer coisas... Olha só, presta atenção. Pode parecer coisas bonzinhas, né? Ser gente super do bem, gente bonzinha, mas a natureza é adâmica. Deixa apertar o calo do cara para você ver o que acontece com aqueles caras super do bem, com aqueles caras que adoram parecer ser bonzinhos. Nós estamos falando disso. Por isso ele fala, uma coisa é a... Isso aqui tem muito a ver com aquela questão do conceito, né, que o Alvin Plantinga também chama de depravação transmundial, né, e esse tipo de coisa, né, que filósofos teístas aí geralmente trazem, né, como o Plantinga mesmo trouxe essa noção aí que pode descrever o que ele está falando, né, que nós somos seres transmundialmente depravados, etc. Né? Estamos sujeitos a depravação transmundial e coisas do tipo. Mas enfim, o problema desse tipo de raciocínio é que se baseia numa visão que já parte do pressuposto de que nós temos uma natureza exatamente ruim, né? Uma natureza que ela é corrupta, etc. Né? E isso daí é algo que vem da própria religião cristã, né? Essa demonização do ser humano, etc. É algo que vem do próprio cristianismo. Então esse tipo de bagagem vem justamente desse arcabouço religioso que o Nando Moura é adepto, entendeu? Então é justamente isso. Quando você derruba esses pressupostos, esses arcabouços, não faz isso, essas ideias, essas alegações deles se tornam alegações vazias, né? Nós não somos seres inerentemente maus, embora também não sejamos inerentemente bons, entendeu? Nós somos neutros. E aí nós podemos pender e etc. E responder a certos incentivos aí conforme o decorrer da vida. A moral externa de Adão. A natureza adâmica do homem às vezes pode parecer linda, cheirosinha e tal. Outra coisa é a santidade interna de Jesus.
O velho homem pós-Éden se esmera pelo aprendizado dos princípios éticos, para ostentar uma boa conduta no palco da existência. Ou seja, o velho homem, aquele homem que continua com a sua natureza adâmica de Adão, pós-Éden, tá? Não interessa se você vai entender Éden de maneira alegórica, de maneira metafórica, de maneira a ser uma parábola, não interessa. Se esmera pelo aprendizado dos princípios éticos. Então, aquele que continua sendo um velho homem, continua tendo a natureza de Adão, se esmera ali por parecer um cara bom, seus princípios éticos, para ostentar uma boa conduta no palco da existência. Contanto, o novo homem, aquele que tem Jesus Cristo dentro do seu coração, pós-cruz e ressurreição, vive a santidade de modo relacional com a Trindade. O discípulo de Jesus não é um aprendiz de código moral, nem um ator. Ou seja, aqui ele está evocando, né, meio que ele está pressupondo aqui no raciocínio dele a primeira teoria, né, do metaética e do fundamento, né, de Deus do fundamento na essência de Deus ali, né, dos fatos morais, etc. E também dos deveres morais, né, das obrigações morais aí no comando divino, né, enfim. E aí, né, tem a questão da metaética, né, envolvendo ali a questão da teoria do comando divino, etc. É justamente o tipo de coisa que está sendo pressuposto no raciocínio dele, né? As suas ações e a sua pessoa, né? Você pode ser considerado bom na medida que seus atos, etc., estão em consonância ali com a natureza divina e com os comandos divinos que Deus emite, que são baseados, é claro, em sua própria natureza, né? Deus não vai emitir um comando ali que contrarie sua natureza bondosa. Então ele vai sempre emitir comandos bons e, portanto, a pessoa que se ajusta, né, de acordo com aqueles comandos emitidos por Deus seria uma pessoa boa, né? Justamente aquela que se acomoda aos comandos divinos. Só que, como o Gilberto Santos bem abordou, existem problemas, né? Problemas com esse tipo de visão. Eu vou deixar aqui um link, né, na descrição, e também vou deixar um card passando aqui em cima para vocês darem uma olhada no debate que o Gilberto Santos teve junto com o Alisson Souza no canal do Antônio Miranda, né, na Liga Racionalista, com o Samuel Costich e o José Haddad, né, do Deus e Questão, né, o Samuel do Fé e Razão e o José Haddad do Deus e Questão, ok? Para vocês darem uma olhada nas refutações desse tipo de linha de raciocínio, porque que a moralidade ela não faz sentido você advogar por uma autonomia da ética ao invés de uma ética não autônoma, né, ou seja, submissa ao Deus em questão, né, submetida aí, né, subordinada ao divino. E por que é justamente esse tipo de visão da ética que trata a ética como subordinada ao divino é problemática, beleza? De teatro que finge ser o que não é. Ele é alguém que foi crucificado com Cristo e vive agora a vida ressurrecta das sãs doutrinas da graça. Aí ele continua aqui. Doutrina, ditate, do grego, coloca a palavra em grego aqui. O Glênio Fonseca Paranaguá é um professor de grego também, tá? Significa ensino a respeito de algo. Doutrina significa ensino a respeito de algo. Porém, o ensino das sãs doutrinas não é um condicionamento operante de Ivan Pavlov para poder treinar os seus cães. Não é um treinamento de animais, não é disso que se trata. Trata-se da revelação do Espírito Santo para despertar no espírito dos filhos de Deus a expressão da vida de Cristo de dentro para fora. Novamente essa frase. Trata-se da revelação do Espírito Santo para despertar no espírito dos filhos de Deus a expressão da vida de Cristo de dentro para fora. Nós não somos... Aqui você está vendo que ele está pressupondo que realmente Jesus existiu historicamente, e que Jesus historicamente é Deus, né? Ou seja, é um Jesus espiritual, etc. Ele está pressupondo todos esses tipos de perspectivas, né? Acerca aí da história, etc., dos quais eu não tenho ainda propriedade suficiente para abordar.
tá certo? Então vou deixar isso daí para outros ateus aí que tenham um conhecimento mais profundo abordar essa questão. O Gilberto ele tem alguns insights aí acerca do Jesus histórico, né? E do Jesus espiritual, dessa questão de ressurreição, né? De realmente ocorreu uma ressurreição ou não, que é alinhada aí com o Jeffrey J. Lauder. E se vocês quiserem, vocês podem dar uma olhada lá no canal dele. Eu provavelmente vou deixar um card aqui em cima também passando agora. E um link na descrição sobre um vídeo que ele fala um pouquinho sobre esse assunto da ressurreição, né? Ele chegou a falar um pouco sobre isso, beleza? Mas enfim, acho que não tem muita coisa para comentar aqui. Ele está partindo do pressuposto de que Deus existe, obviamente, e de que esse Deus realmente está fazendo uma purificação na vida da pessoa, ele está realmente se revelando ali para a pessoa, etc. Está pressupondo a perspectiva da epistemologia, ele está pressupondo uma epistemologia do Espírito Santo, como fórmula do Craig, né? Mas enfim, tudo isso daí já foi rebatido, então bora prosseguir aqui no raciocínio. Os filhos de Deus, nós somos criaturas de Deus. O cristão acredita que somos feitos filhos de Deus através da vida do Filho de Jesus Cristo, que Ele habite dentro de nós. Né? Uma vez Jesus disse aos seus discípulos: vede e acautelai-vos, do fermento dos fariseus e dos saduceus. Ele diz em Mateus 16, 6. Eles pensaram que Jesus estivesse referindo ao fermento de pão. Assim o mestre corrigiu o entendimento deles. Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não lhe dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Porque era aquela doutrina onde você fazia de tudo para parecer ser santo, quando por dentro você continuava. Aqui ele está falando de questão mais doutrinária. Eu vou dar uma pulada aqui pra gente ver se tem alguma coisa mais interessante. Essa parte aqui eu acho que é a parte que eu não assisti. Essa parte aqui em diante. Então a gente vai ver junto aqui se tem alguma coisa nova. Ele pensa em fazer o mal. Ele pensa em muita raiva, em muito rancor. Quantas vezes vocês já viram meu velho homem aqui? Diversas vezes. É uma luta gigantesca. Isso daí é quando, por exemplo, os nossos instintos, etc., né, nossos instintos mais profundos, eles e os nossos sentimentos, eles meio que tentam se sobrepor sobre a razão. Isso daí é normal. Isso daí acontece com muitas pessoas, né? O que nós temos que fazer é termos consciência desses sentimentos, temos consciência de que nós estamos nos comportando de forma irracional e nos ajustarmos ali com um comportamento mais adequado, com base ali numa análise mais fria da situação, né? E em certos momentos é necessário você ter uma análise um pouco mais fria para você não incorrer nesse tipo de atitude, né? Ou pelo menos na execução desse tipo de atitude com base nesses sentimentos ou nessa raiva ou nessas coisas aí momentâneas. Por isso que a razão ela tem que estar ali comandando, né? Tem que estar alinhada ali e balanceada com as emoções e com, enfim, com as questões envolvendo aí os instintos também. Cara, é uma coisa assim terrível, e você ora para que Jesus Cristo possa trabalhar o seu coração, não é verdade? Não é necessário Jesus Cristo algum trabalhar no seu coração, é só você saber balancear as coisas, você entender os limites ali das suas ações, né? Você compreender ali as consequências dos seus atos e também você compreender as formas, né, de se fundamentar ali as suas ideias de forma sucinta ali e, enfim, e de forma robusta, né? Robusta ali. É algo imposto de fora para dentro, tentando controlar o velho Adão, condicionando a sua conduta. As sãs doutrinas estão baseadas na manifestação da vida e da... Não exatamente. Na verdade é algo interno, né? Aqui você já está partindo do pressuposto de que realmente essa coisa, né, essa voz da consciência nossa, etc., é um fator que é alinhado com algo espiritual ou externo, né? Pelo menos é isso que esse autor aí, pelo que ele está lendo aqui, eu acho que ele está lendo, né, o trecho do livro. Pelo que ele está insinuando é que essa voz da consciência seria algo externo, quando na verdade não é. Ela envolve também a questão do inconsciente, etc. Enfim, quem aí manja mais de psicologia provavelmente vai entender o que eu quero dizer, né? Mas enfim. A obra de Cristo.
e tem como objetivo produzir a santidade de dentro para fora nos filhos de Deus. Essa pequena obra surgiu como estudo nas reuniões matutinas aos domingos na congregação onde pastoreio. E nosso objetivo era apresentar a ordem da salvação denominada na teologia cristã como a expressão latina Ordo Salutis. Essa ordem mostra a sequência dos fatos divinos desde a eternidade passada para salvar os seus eleitos. Tá? Então esse é o livro que diz a respeito disso. Deus criou o homem, mas Deus não é autor do pecado. O homem foi criado reto. Cara, vocês notam o duplo padrão? Né? É que, tipo assim, ao mesmo tempo que você isenta a responsabilidade pelos bons atos, né, de você mesmo, né, e você atribui para essa outra divindade, você isenta essa divindade, né, justamente, dos seus atos ruins, né, das ações ruins, etc., sendo este Deus o autor ali primário, né, da sua existência, né, o criador ali primário da sua existência, segundo o seu raciocínio, você isenta ele da responsabilidade pelos atos maus, etc., né, justamente advogando pela desculpa de que ele é bom, ter uma natureza supremamente bondosa, perfeita, etc. e tal. Mas você também não atribui essa coisa a uma entidade externa, né, que seria, por exemplo, Satanás ou algo assim que tipo tenha assim influenciado, etc. Contudo, o ser humano caiu no pecado. Ainda que Deus não seja o autor do pecado, e ainda que o homem não tenha sido criado pecador, o ser humano caiu no pecado. Então, de onde surgiu o pecado? Como o homem se tornou pecador? Tá, mas ele caiu no pecado induzido por um outro ser externo, né? E inclusive ele não tinha, né, o Adão e a Eva ali, eles, né, pelo menos você tomando como literal, né? Se você tomar como literal, eles eram não como metafórico, alegórico, etc. A passagem ali de Gênesis, você toma, né, como ponto de partida que eles eram inocentes, né? Eles eram como crianças, etc. Né? E aquilo que eu falei agora, né? Esse que eu falei agora há pouco, de você isentar a responsabilidade moral pelos atos ruins ali, pelos atos bons, né, de você ali, e você, por exemplo, Deus vai e tendo ciência de que na verdade as ações desses seres, né, como Adão e Eva, por exemplo, elas foram induzidas, né, por outros seres, etc., como por exemplo o próprio Satanás ali, e você, tipo, ele, mas mesmo assim ele atribui a culpa aos mesmos, né, ele atribui culpa aos mesmos, né, a culpabilidade pela ação ali de ter comido do fruto proibido, etc., aos mesmos, né, você não acha isso um pouco paradoxal, não? Ainda demora. Você não acha esse tipo de raciocínio um pouco problemático? Tudo bem, se você tomar como alegórico, a gente pode até tentar dar uma chunchada ou outra ali, mas eu acho que ainda assim não resolve, né? Mas enfim, seria interessante você ter uma resposta aí acerca disso, né? Mas enfim, eu duvido que você vai me responder, né? O meu canal é irrelevante aí, perto do seu, então eu acho que provavelmente não vai ter resposta alguma. O pecado surgiu de uma criatura ambicionando ser como o Criador. Novamente, se você voltar ao Gênesis, não interessa se você vai entender Adão e Eva e a maçã como alegoria, como uma descrição absoluta da realidade, como uma parábola, etc. No momento em que a natureza... Bom, se você entender de maneira literal, você tem esse problema que eu citei, entendeu? Então é algo complicado. É algo complicado. Bom, se você interpretar de maneira literal Gênesis, você tem esse problema que eu citei, né? Você tem esse problema de questão da responsabilização moral, né? Se você diz que as pessoas, né, elas não são responsáveis ali pelos próprios atos, né, que é Deus pelos atos bons, né, que é Deus atuando ali ou estimulando, etc, essas ações boas, ou seja, em última instância Deus é o responsável ali de forma indireta pelas ações, né, por ter instigado as pessoas a serem boas, etc e tal. Se Deus é responsável por isso, então as ações ruins também não são responsabilidade das pessoas, né, principalmente de pessoas que não tinham cometido ainda o primeiro pecado, ou algo assim como Adão e Eva, né? Eles foram ali incentivados, estimulados por Satanás, né?
pelo demônio ali em questão. Então, nesta ocasião, não faz sentido Deus sair punindo Adão e Eva, né, por esse ato, sendo eles inocentes, tendo sido persuadidos ali por Satanás em questão. Se você levar de forma literal Gênesis, né, é que você diz que tanto faz, né, dizer que todas essas perspectivas são irrelevantes, você dizer se é alegórico ou se não é, né. Então vamos tratar aqui como literal, né, certo? Então, tratando como literal, você tem esse problema da responsabilização moral, né, porque isso é inconsistente com aquele outro raciocínio que você deu previamente, entendeu? Então é algo complicado. Uma inconsistência aí nessa sua linha de raciocínio do Glênio Fonseca aí, beleza? A natureza do homem pegou aquela maçã, ele desejou ser como o Criador. Não, ele foi instigado, né? Ele foi estimulado a desejar aquilo, né? Porque, na verdade, quando eles eram realmente ignorantes, né? Quando eles não tinham nenhuma informação nem nada, eles não desejavam aquilo. Foi a Satanás, né? Em forma de cobra, ali, né, de serpente, foi lá e meio que convenceu eles, né? Meio que eles, na inocência deles, acabaram sendo convencidos ali, sendo persuadidos por ele, entendeu? Então não foi algo, não foi eles que desejaram, surgiu o desejo do nada assim neles, entendeu? Pelo menos não se você levar o Gênesis literal, né? Se você leva como literal, tem esses problemas, né? Na questão da interpretação aí. Será o conhecedor do bem e do mal. Você vai criar os seus próprios padrões éticos, morais. E aqui é onde começa a nossa queda, a nossa ruína total. É assim que o cristão acredita. O pecado surgiu de uma criatura ambicionando ser como o Criador. Tiago dá uma pista certeira de como tudo isso aconteceu. Então, aí ele cita a Escritura. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, nosso próprio velho homem, próprio... Ué, mas como assim, cara? Como assim? E a questão da tentação de Jesus? Enfim, né? Mas enfim, não vamos tratar de questão bíblica aqui, né? Bora fazer assim. Adão interior. Quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Diz Tiago, primeiro capítulo, versículo 13 e 15. Está bem claro assim. Deus não tenta ninguém e ele não pode ser tentado. Deus é o único Criador e se ele cria uma criatura com vontade, essa criatura pode querer ser como o Criador, ainda que isto jamais possa acontecer. Ou seja, nós nunca vamos ser, como disse lá o Whindersson, nós nunca vamos ser deuses. Mas é dessa natureza adâmica, corrupta, querer ser um Deus. Esses aplausos... E eu não quero ser Deus algum. Eu não quero ser Deus algum. Eu acho que boa parte dos ateus aí, etc., né, que tem algum grau de racionalidade, jamais pretenderiam ser esse tipo de coisa. Eu acho que, na verdade, o segredo está na simplicidade, né? É justamente nós não sermos Deus, né? É justamente por nós não sermos Deus que nós temos incentivos aí para nos aperfeiçoar constantemente. É pelo fato de nós sabermos que somos falhos que nós procuramos nos corrigir, procuramos melhorar constantemente a cada dia, né? Se nós fôssemos Deus, nós estaríamos em um padrão máximo de perfeição e não precisaríamos agir para nada, né? Não precisamos nos aperfeiçoar em nenhum aspecto possível. Então, assim, quem quer ser Deus realmente tem uma ambição muito forte, ok? E que é inalcançável, né? Convenhamos, nós nunca vamos ser perfeitos. Então, assim, o segredo está na simplicidade, é você entender que você tem limitações, você entender que você não é Deus, que você nunca vai ser Deus, ou qualquer coisa desse tipo que chegue perto de uma coisa divina, desse nível, que óbvio é fantasiosa, né? E que não existe na realidade, não é... Pode-se até dizer que é impossível de existir em alguns casos, mas enfim, ou extremamente improvável. E assim, é justamente por isso, reconhecer essa limitação que você se torna uma pessoa melhor a cada dia e que você consegue ser uma pessoa boa aí nesse mundo. Aplausos aqui, mano.
esse aplauso, é view, é like e tal. No final não significa absolutamente nada. 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 Para quem acredita em vida após a morte, talvez não. Para quem não acredita, talvez sim. Ou pelo menos para quem não tem uma forte confiança, talvez sim, cara. Talvez sim. Significa sim. Significa que tem pessoas que gostam do conteúdo. Significa que tem pessoas que acompanham o conteúdo. Pode ser que sim, que tem algumas pessoas, talvez poucas, que realmente se importam com a pessoa em si, né? Que está produzindo conteúdo, né? E assim, isso daí indica várias coisas, cara, desses likes, views, etc. Eles indicam várias coisas, ok? Óbvio que eles não indicam que todos os que estão dando like, que estão visualizando, amam a pessoa, né? Ou que gostam realmente daquela pessoa, entendeu? Isso daí, quem acredita nesse tipo de coisa é iludido, né? Por exemplo, eu sei que boa parte de uma parte ali de pessoas que dão like aqui nos meus vídeos ou que elogiam o meu trabalho, etc., não realmente se importam com a minha pessoa de forma profunda ou algo assim. Mas elas admiram algum trabalho meu, elas admiram alguma coisa minha, etc e tal, de forma meio que tipo, beleza, legal, eu gosto bastante do seu trabalho, acho bacana, etc e tal. Mas ela não, tipo, morre de amores por mim, entendeu? E eu também não cobro isso. E eu reconheço isso e eu acho que assim, ela não tem obrigação de me tratar dessa forma, entendeu? De achar que é dessa forma, entendeu? Então assim, só não significa nada se você acredita em uma vida após a morte igual você, não é? Se alguém acredita em vida após a morte igual você, entendeu? Então assim, não é bem assim desse jeito, entendeu? Significa assim coisas, embora possa não significar uma coisa tão surpreendente quanto muitas pessoas acham que significa. Assim o pecado surgiu da cobiça da criatura de querer ser como o Criador. Esta cobiça já estava prevista antes da criação, pois uma criatura com vontade própria poderia desejar ser como seu Criador, ainda que de fato isso fosse impossível. O pecado não é algo programado por Deus, mas é algo que ele soube da sua possibilidade antes mesmo da sua concretização. Deus sabia que o homem poderia pecar porque foi criado com uma vontade livre, capaz de escolher crer em Deus, bem como não crer nele. Um ser só é livre se puder escolher. Um ser só é livre se puder escolher livremente e se tiver opção para escolher. Deus não criou robôs, mas uma pessoa livre e responsável por suas decisões. Justificativa do livre-arbítrio. Bom, essa questão aí do livre-arbítrio, do mal, etc., eu vou deixar um card aqui, aqui acima no vídeo, né? Passando aí para vocês darem uma olhada no meu vídeo da leitura comentada do livro do Michael Morton, né? Sobre o problema do mal. Eu vou deixar o card passando aqui e o link na descrição, beleza? Para vocês darem uma olhada aí nas formas de rebater esse tipo de raciocínio, de demonstrar que, tipo, não, realmente não ou o mal, a existência do mal, é inconsistente com Deus, né? Com Deus, o conceito de Deus, com os conceitos de Deus padrão do teísmo clássico, né? Medieval, ou do teísmo neoclássico, né? Que é o mais protestante, protestante, evangélico, etc. O teísmo clássico medieval ele é mais alinhado com o catolicismo. Que esses dois conceitos ortodoxos de Deus aqui do Ocidente, eles são ou inconsistentes com a existência do mal, né? Seja o mal uma privação ou não de um bem devido, como os tomistas alegam, né? Os tomistas, os escolásticos, enfim. Ou então ele torna Deus extremamente improvável de existir, entendeu? Mas enfim, justamente isso. Eu vou deixar aí para vocês uma reflexão, como rebater esse raciocínio. Deus pode todas as coisas, mas não pode criar uma coisa que contraria a lógica dos fatos. Ele não pode criar um círculo quadrado, pois se for círculo, logicamente não será quadrado. Isso é contraditório. Por isso, Deus é o próprio Logos, a própria lógica. Deus não pode criar uma pessoa sem vontade, e neste caso, essa pessoa criada com livre-arbítrio. Desculpa pessoal, eu tive que cortar aqui o vídeo porque deu uma série de fogos aqui, tá complicada a coisa. Tentando fazer o vídeo aqui, mas tá difícil. Mas enfim, voltando aqui para essa parte do raciocínio do Moura, né? É o seguinte,
essa parte que ele fala sobre Deus não poder fazer coisas ilógicas, etc., né, envolve a questão do paradoxo da pedra, etc. e tal, e também sobre essa questão da lógica ser ou não vinculada à natureza desse Deus em questão. Né. E assim, sobre essa questão do paradoxo da pedra e outros assuntos relacionados, eu vou deixar aqui o link, né, na descrição e um card passando aqui também em cima do vídeo do Padre Paulo Ricardo, né, Padre Paulo Ricardo, onde eu falo sobre, onde eu refuto, né, o Padre Paulo Ricardo aí, onde eu falo sobre o Padre Paulo Ricardo aí em questão, relacionada ao, e refuto, né, o raciocínio dele acerca do paradoxo da pedra, beleza? Desculpem os fogos de novo, dessa vez eu não cortei porque, enfim, ia ficar cortando toda hora, é complicado. Deus não pode criar uma pessoa sem vontade e, neste caso, uma pessoa criada com livre-arbítrio poderá se rebelar contra a sua condição de criatura e desejar, diz Isaías no eterna. Tudo isso Deus sabia quando criou estas criaturas com volição. Um menino intrigado com o pecado me perguntou, o Glênio, antes da sua criação. Esta é a questão da Ordo Salutis, ou da ordem da salvação da raça humana. A salvação vem para aqueles que entenderam que a morte e crucificação de Cristo, ele termina com uma poesia aqui de Teresa de Ávila de Espanha, da Espanha de... A glória do mundo é glória forçado, muito burlará, os seus furores, quem a Deus tem. Advenham-lhe e de ditas vãs, ainda que tudo perca, só Deus basta. Excelente dia para vocês, meus amigos. Bom, enfim, terminamos aqui o vídeo do Moura, né? Me desculpem os fogos, eu cortei algumas partes, mas outras não deu pra cortar. Realmente estão tacando fogos aqui, é uma chatice do cacete. Mas enfim, bora lá. Bom, a gente terminou aqui o vídeo do Moura, né? Análise do vídeo aí do Nando Moura, do raciocínio dele, do Glênio Fonseca. Nós vimos ali vários problemas, né, com o raciocínio dele e do Fonseca ali, né? Que são analisados filosoficamente, criticamente. Mas enfim, tendo em vista isso, bora fazer as críticas pessoais. Bom, eu e o Nando Moura, a gente tem uma relação não muito boa aí nessa questão, né? Ele me baniu, né? Não me baniu, ele me bloqueou na página dele, né? Uns anos atrás aí, quando eu fui objetar um vídeo dele lá. Eu não me lembro exatamente o assunto, né? Foi uma cota atrás, né? Acho que é 5 anos. Acho que foi 5 anos, 5, 6 anos, por aí. 5, 6, 7 anos, por aí. Onde ele me bloqueou, né? E me chamou de garotinho e etc. Enfim, aqueles apelidinhos idiota, né? E naquela época eu acho que não eram outras pessoas administrando a página dele. Era ele mesmo comentando os bagulho, entendeu? Então assim, ele tava começando a crescer e etc. E eu fui rebater um vídeo dele, né, nos comentários mesmo. Ele foi lá e me chamou de garotinha, né? Aquele negocinho tudo que você sabe como ele age, né? E depois ele me bloqueou. E aqui estou eu, né? Estou eu hoje em dia fazendo um vídeo, analisando os raciocínios dele. E é engraçado, né? Que aqui o garotinho já estava refletindo sobre esses assuntos naquela época. E agora estou eu aqui, o garotinho, com um canal no YouTube, rebatendo o seu raciocínio, né, Moura? Mas enfim, deixando essa parte, eu quero comentar algumas coisas sobre a pessoa dele. Bom, ele é uma pessoa que, infelizmente, intelectualmente é desonesta. Eu não acho assim que ele seja uma pessoa desonesta no sentido de comportamento moral, etc., quando envolve relações pessoais, etc. Provavelmente deve ser uma excelente pessoa, né, com as pessoas ali que são amigas dele, etc. Mas com pessoas que são oponentes intelectuais, ele é um extremo babaca, certo? Ele é um extremo babaca com pessoas que são oponentes intelectuais, principalmente na internet. Pessoalmente, nem tanto, mas na internet, certo? E assim, é engraçado isso, né? Esse tipo de postura do Moura. Porque esse tipo de postura ela é totalmente improdutiva, né? Gera muito mais desavenças desnecessárias e gera mais bolhas ideológicas ali e grupos ali
que atuam através não do raciocínio, da reflexão cuidadosa, mas sim da manada, né? Aquela agência de manada, né? Ela se une com aquele grupo de pessoas e sai fazendo tudo que o líder manda, o que o líder incentiva, né? Então isso daí é algo extremamente negativo e gera um mal-estar aí, algo ruim no contexto do debate das ideias, né? Então assim, é justamente isso. É uma pessoa complicada, né? Uma pessoa que, assim, eu percebo que ele é extremamente, realmente confiante ali nas coisas que ele fala, pelo menos na questão de religião. Ele é convicto nessas coisas, embora não seja um praticante, né? Desse tipo de doutrina, etc. De forma completa, né? Ele tem muitos costumes seculares ali, o linguajar dele já é secular, as coisas que ele gosta são seculares, etc. Então, assim, e contribuem para uma secularização. Então, assim, ele é um exemplo perfeito de que é impossível você se ajustar plenamente a esses padrões de santidade, etc. Modernamente, né? Que o secularismo ele já tomou conta do modo de agir das pessoas há muito tempo atrás, né? Há muito tempo atrás já está fazendo uma minagem. O Gilberto Santos ele tem um vídeo onde ele fala justamente disso, né? Vou ver se eu acho aqui, não me lembro exatamente o nome do vídeo. Se eu achar, eu vou colocar o link na descrição e outro card aqui em cima, ok? Se eu achar esse vídeo específico dele, onde ele fala sobre a diferença entre o pensamento cristão de 1920 e o pensamento cristão de hoje em dia, né? Que está um pouco mais liberal, né? Em questão de atitudes, de roupagem, etc. Né? Você pode ver aqui as roupas, o estilo de se vestir do Nando Moura, etc. Está bem mais liberal do que outras vertentes aí de cristianismo que tentam manter uma tradição mais robusta, né? Um modo de agir mais robusto, etc. Mas é isso aí, cara. É isso aí. É tudo isso que eu queria falar para vocês, beleza? Fiquem aí na paz e até o próximo vídeo. Valeu, falou e até mais.